Fala, brabas! Sejam bem-vindas ao Pod Girls no Tatame. Aqui você, mulher, tem voz. Hoje nossa convidada é especial, Maria Carolina Joia. Deixa ela se apresentar, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Maria Carolina, tenho 24 anos, sou faixa marrom de jiu-jitsu, campeã mundial. E é isso. Aos poucos eu vou falando mais um pouco de mim. Pouco braba. Começou com 8 anos, 14? 14 aninhos. Já lutou Muay Thai, já lutou MMA. Agora a sua carreira é no jiu-jitsu, né? Isso. Comecei no Muay Thai, isso com 14 anos. No início, porque eu queria emagrecer, eu tava procurando um esporte. Aí a galera da escola fazia Muay Thai. Aí fiz uma aula e, fui gostando, né, assim. Aí meu professor começou a, acho que você leva jeito pra competir e tal. Aí foi isso. Daí pra frente, comecei o meu caminho, né, nas lutas e sigo até hoje. Só que hoje exclusivamente no jiu-jitsu mesmo. Então você não tinha pretensão alguma de ser a pessoa que você se tornou? Nenhuma. Eu não gostava de jiu-jitsu no início. Queria lutar MMA, né? Na época da Ronda Rousey também, que Caraca. ela tava, assim, despontando. Então, acho que foi a primeira referência, né? Grande que eu tive no esporte, né? Assim, como mulher, da luta, na né? luta. Aí, comecei a treinar jiu-jitsu pra lutar MMA, como se fosse um complemento. Só que, aos poucos, eu fui gostando mais do jiu-jitsu do que das outras coisas. E aí, nisso, eu me tornei atleta de jiu-jitsu, né? Mas nunca foi, assim, a pretensão. Muito bacana. A Ronda também é minha musa inspiradora. Eu acho que, nossa, pra toda mulher que luta, né? Assim, ainda mais um pouco das antigas, ela com certeza, de alguma forma, já inspirou, Falando no mundo em si, ela que é a grande mulher, né? Referência, sim. Ela que é a grande referência. E falando de Brasil, não sei se você concorda, mas é a Kira. Né? Sim, acho que ela tem uma figura muito importante, não só dentro do mundo da luta, mas ela conseguiu se inserir, furar a bolha, né, assim, do pessoal da luta. Hoje em dia todo mundo sabe quem é a Kira, sabe? Quem luta, quem não luta. Então acho que isso é muito importante porque leva o esporte para outras pessoas, né, também, assim. Com certeza. Grandes mulheres, né? Sim. Isso pra gente é muito importante. Então, você já falou um pouquinho aí como que você caiu no universo da luta, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho, então, dessa sua experiência no que você começou no Thai, né? E que você fosse falando um pouquinho como que você foi migrando aos poucos, né? Começou ali por uma curiosidade, Sim. por uma necessidade naquele momento, né? E depois você foi se encaixando ali. Queria que você fizesse um resumão aí da tua vida. Que eu sei que tem muita história para ser contada aqui hoje ainda. Com certeza. E aos pouquinhos a gente vai soltando. Então, como eu falei, comecei por um hobby, né? Assim, uma atividade que eu fazia depois da escola. Eu era adolescente na época. Mas eu sempre gostei muito de esporte, né? Os meus pais meio que obrigavam eu e minha irmã a fazer alguma coisa, assim. Não importa o que a gente quisesse fazer, mas tinha que fazer esporte. E aí eu gostei muito, assim, do Muay Thai. Eu acho que por esse boom, né? Acho que o UFC feminino tava começando na época. Então, tava bombando, assim, Muay Thai. E tinha maior galera, assim, da minha idade. Então, era uma coisa que eu realmente gostava. Só que eu tive o professor, né? Que é o Bruno Coré, que lutou no UFC. Enfim, até hoje é um das minhas maiores referências. Ele assim. tá voltando. Exatamente, tá voltando. E ele despertou muito em mim essa questão de querer competir, de acho que você leva jeito, você treina bem, enfim. Aí tinha umas meninas também que treinavam comigo, então eu já era nova, assim, mas eu treinava meio que sério, assim, todo dia, não faltava. E aí comecei a frequentar os treinos meio que de competição, assim, de Muay Thai. E meus pais, apoiavam, assim, achavam legal eu fazer alguma coisa. Então, eu fui realmente me inserindo, só que eu acho que, uma característica minha que me fez levar muito a sério é porque eu sou muito ambiciosa, assim, eu queria ganhar, queria competir. Então, eu me dedicava muito, assim, eu tinha que fazer dieta pra perder peso, pra lutar. Então, eu meio que já levava a sério sem ser algo a sério, porque eu tinha 15 anos. Então, você é focada desde cedo? Desde cedo. Isso, por um lado, é muito bom, porque me deu uma disciplina, assim, absurda, né? O Muay Thai, eu acho que,
me requeria muito, assim, essa questão de, tipo, ter que bater peso pra lutar. Isso sempre foi algo que existiu. Então, desde nova, eu já tinha que abdicar de muitas coisas. Mas, por outro lado, tipo assim, 24 anos, eu já fico, cara, já passei por muita coisa nesse sentido, né? Assim, de, tipo, caraca, ter que abdicar, ter que treinar, às vezes ter que fazer coisa muito diferente do que o pessoal da minha idade fazia, né? Tipo, tava na escola, então não era normal fazer isso, sabe? Mas, enfim, foi algo que me acrescentou, assim, muito positivamente. E aí, fui competindo no Muay Thai, tipo, lutava. Era difícil ter luta, né? Por causa da idade, assim, tipo, não tinha muita menina da minha idade. Mas sempre que tinha, a gente conseguia casar, né? As lutas. Aí, eu fiz 6 lutas de Muay Thai, ganhei 5, né? Fiquei com o cartel lá, 5-1 de Muay Thai. E aí, quando eu fiz 17 anos, estava no último ano da escola, a gente decidiu que eu ia fazer essa transição pro MMA, né? Amador, no início. Aí foi quando eu conheci, assim, o jiu-jitsu. Eu fazia preparação física numa academia que tinham vários lutadores na época, tipo, do UFC, do jiu-jitsu. E aí, nessa academia, tinha o Hugo, né? O Hugo Marques e a Júlia, que foram os meus primeiros professores. Aí foi quando eu comecei, né, a treinar o jiu-jitsu. E eles, já, na época, acho que já eram campeões mundiais, assim, já eram, tipo, uma referência. E aí eles também me incentivavam muito a competir. Então, desde o início, assim, todo o meu início nas lutas, eu já estava inserida nas competições. Então, isso foi algo que meio que criou um vínculo, sabe? Assim, eu gostava de competir, gostava de estar ali treinando com a galera que já era campeã, assim. E aí foi isso, tipo, continuei, né, treinando pro MMA. Aí, quando eu fiz 18 anos, né, terminei a escola. Assim que eu terminei a escola, eu estreiei no MMA. Fiz uma luta de MMA amador, tipo, perdi a luta, mas lutei muito bem. Foi uma experiência muito legal, assim. Muito diferente Muito da trocação em pé, né? tipo, de qualquer outra coisa que eu já vivi, assim. Eu lembro no dia seguinte da luta, tipo, a cara toda roxa, assim, sem conseguir falar, sem comer direito. Mas foi algo que, cara, com certeza eu vou fazer de novo um dia, assim. E aí foi isso. Aí depois que eu lutei MMA, comecei, tipo, peguei a faixa azul de jiu-jitsu. E aí comecei a levar o jiu-jitsu mais a sério. Só que também comecei a enxergar o que todo mundo já falava, né? Que era muito difícil conciliar os dois. Tipo, lutar em alto rendimento jiu-jitsu e também lutar MMA. E eu acabei escolhendo o jiu-jitsu, assim. Aí foi mais ou menos esse o meu caminho, assim, nas lutas, né? Você fez uma escolha ali pra sua vida. Exatamente. E você tinha uma líder que é assim, muito importante no meio feminino, né? Porque a Exatamente. Júlia, ela foi uma das primeiras meninas ali a começar a aparecer nos campeonatos, a começar a mostrar que as mulheres também têm esse espaço, né? Com certeza. Isso com certeza influenciou de uma forma muito positiva. Eu acho que por olhar pro lado e ver que, caramba, um dia vai ser eu também, sabe? Então, eu acho que, com certeza, isso foi muito importante pro meu início, assim, ali, faixa branca, faixa azul. E conviver, né, com mulheres, tipo, a gente treinava numa equipe que tinha mulheres também. Acho que a Júlia era o maior nome, assim, na época. Mas também tinham outras meninas, sabe? Então, eu acho que isso, com certeza, foi muito importante, assim, pra eu escolher esse caminho, né? Com certeza. E você falou que desde muito cedo você se cobra muito, né? Em relação a esse foco, a ter disciplina. Isso te ajudou, te atrapalhou? Como que você... Porque, tipo assim, é o que você falou, não é comum um adolescente já ter esse foco todo, né? Para você ter esse foco, ter essa ambição, você é uma pessoa já fora da curva. Você sabe que em algum momento você vai brilhar e que você precisa estar pronta para o teu momento. Sim. Você tem alguma ajuda nesse quesito psicológico para te ajudar, para te incentivar, para te preparar, né? Sim. Então, desde nova, assim, eu faço psicóloga, né, pro esporte. Quando eu fazia Muay Thai, tipo, era um outro momento, eu ainda era adolescente, enfim. E aí eu já fazia um acompanhamento, né, psicológico nessa época do Muay Thai. Aí quando eu mudei pro jiu-jitsu, eu meio que parei de fazer. Na época, assim, não via tanta necessidade. Aí, quando eu peguei a faixa roxa de jiu-jitsu, tipo, eu passei por uma fase, assim, tava perdendo muito, tipo, quando eu ganhei, assim, a faixa roxa, sabe? Tinha acabado de passar a pandemia, tipo, tinha mudado de equipe, então tava numa fase, assim, meio, tipo, não tava conseguindo ser muito consistente. Um pouco perdida. Exatamente. Aí foi quando eu comecei a fazer um trabalho, de novo, de psicologia esportiva, só que com outra psicóloga, que é a Flávia Távora, que ela faz jiu-jitsu, né, também, assim. Então,
Desde então, eu nunca mais parei de fazer, né? Tô até hoje com a Flávia. E acho que arrisco dizer que é uma das áreas, assim, mais importantes para um atleta. Eu acho que, às vezes, os atletas negligenciam muito essa questão da saúde mental, né? Do preparo, porque é uma forma de treinamento também, né? Obviamente que é diferente, mas é uma forma também de se preparar. Então, com certeza, isso faz muita diferença, assim, para mim. Importante, né? Muito, muito. E a Flávia, ela cuida de alguns atletas, né? Sim, sim. Tem uma galera, assim, tipo, que já fez e que ainda faz com ela. Eu lembro que quando eu comecei, assim, com ela, foi bem no início, ela tava meio que começando, assim, com os atletas. Então, acho que eu devo ter sido, talvez, uma das primeiras pacientes. Mas, desde aquela época, assim, eu já vejo o quanto me ajuda, sabe? Eu consigo ver também, tipo, o quanto eu evoluí, assim, desse período da faixa roxa até agora, assim, de marrom, sabe? Pô, muito importante. E são poucos que cuidam dessa parte, né? Com certeza. Como funciona a tua rotina? Como você concilia treino, concilia Sim. família? Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, né? Tipo, conciliar a rotina de atleta com a vida pessoal, né? A vida real, assim, que às vezes muita gente não vê, porque a gente não mostra, ou porque às vezes também não passa, né? Tipo, não tem que abdicar de alguns momentos, né? Tipo, em família, enfim. Eu terminei agora, né, a faculdade, então, tipo, isso já aliviou um pouco a minha rotina. Mas, no geral, assim, era muito corrido, né? Tipo, eu estudava, fazia estágio e treinava. Então, eu ficava o dia inteiro fora de casa, tipo... E eu acho que algo que faz muita diferença é a organização, né? Tipo, eu sempre tinha que me organizar, assim... Cara, esse dia eu vou fazer isso, isso e isso. E tá sempre planejando, né? Os meus afazeres, os meus treinos, as minhas obrigações... E aí eu meio que deixava, né, o final de semana pra uma parte, tipo, mais família, mais amigos, enfim. Mas é entender também que você não vai ter uma vida igual as pessoas normais, né? Tem, tipo assim, e as pessoas que estão do seu lado, elas têm que entender isso, né? Eu brinco, tipo, com as minhas amigas, assim, mas elas sabem, tipo, que a minha vida não é igual a delas, sabe? Tipo... Às vezes a gente vai sair, aí, tipo, tô fazendo dieta pra lutar. E elas entendem, tipo assim, elas sabem, eu já não preciso mais ficar explicando, sabe? Então, acho que isso também é importante, você, tipo, se cercar das pessoas que entendem a sua rotina, entendem os seus compromissos, né? Tipo, muitas vezes eu tenho que me ausentar, assim, tipo assim, cara, de aniversário de família, de aniversário de amigo, porque tô competindo, ou porque tô me preparando pra uma competição que é muito importante. E, às vezes eu também nem quero, tipo, sair ali do foco, né? Sabe? Tipo, do meu descanso, enfim. Então, é difícil conciliar, mas eu acho que a gente tem que definir, né, tipo, as prioridades no momento que você tá e, tipo, se organizar sempre. Tipo, acho que essa é a chave, tipo assim, pra dar conta de tudo, sabe? E você se formou em quê? Educação física. Era meio óbvio, né? Sim, com certeza. Acho que não podia ser diferente, né? Quando alguma braba vem aqui que fala alguma coisa diferente, tipo, não, fiz administração, não, fiz sei lá o quê, advocacia, eu falo, nossa, tipo, é outro mundo, né? Outro mundo. Porque a gente que vive de luta, a gente tem que estar sempre no meio, né? Com certeza, com certeza. É muito bacana. Parabéns pela sua formação. Obrigada. Eu tranquei a minha, mas espero voltar. Voltar em breve, sim. Que é uma profissão que, cara, você pode ir para tudo que é lugar, né? Sim, com certeza. Seja num colégio, seja para reabilitar alguma pessoa, seja dentro da luta, seja lá qual luta for. Pode ser basquete, pode ser vôlei, aí indo pra luta pode ser jiu-jitsu, pode ser muay thai, pode ser judô, pode ser boxe, pode migrar para um MMA, pode ser tudo. E tá crescendo muito, né? Acho que é uma profissão que... Principalmente, assim, depois da pandemia, eu acho que as pessoas começaram a enxergar, né, a relevância. A dar um pouquinho mais de valor, né? Porque com certeza. É essencial, né? Quando as pessoas começarem a dar valor, de fato, à profissão, cara, a gente vai evitar muita coisa, né? Principalmente da nossa saúde. Muito, muito, eu acho. E até como atleta também, assim, eu comecei a... Eu já fazia preparação física, assim, desde antes de entrar na faculdade, né? Tipo... Mas eu comecei a enxergar o quão importante era, né? Ter essa... Não só essa formação, mas também tá com profissionais que
fossem bons, né, nessa área. Tipo, não sou eu que faço a minha preparação, eu tenho um preparador. Mas eu sinto que, tipo, mudou, assim, a minha visão sobre tudo. Até nos próprios treinos, a tua performance, assim, né? A minha performance de maneira geral. E eu sempre gostei de fazer. Mesmo, assim, antes de começar a estudar, eu sempre gostei de preparação. Era um dos treinos que eu mais gostava. E aí, obviamente, depois que eu... já finalizando, né, a faculdade, que é quando você realmente entra nessa área de treinamento, né, esportivo, preparação física... Aí eu realmente comecei a entender o quão importante era isso. E os meus treinos em si melhoraram muito, porque eu comecei a entender, né... Tipo, as fases do treinamento, a importância de cada capacidade física, né, ali. Então, foi algo que fez a diferença, assim, tipo... Eu gosto muito, sou suspeita pra falar, eu acho que eu vou nem comentar favorito, muito, porque eu também sou bem suspeita pra falar em relação a isso. E nesse período todo de competição, que a gente sabe que são períodos maçantes, né? Sim. Porque você tá testando o teu limite ali diariamente até chegar o dia da competição. Isso já te causou algum estresse muscular? Isso já te trouxe alguma lesão? Ou que seja até mesmo em uma competição? Então, no sentido assim, na competição eu só tive uma lesão, né? Que foi quando eu machuquei o joelho. E eu tava vindo de um semestre muito intenso, né? Porque no jiu-jitsu as competições principais são europeu, pan, brasileiro e mundial. E essas competições acontecem no primeiro semestre do ano. E aí eu lembro que foi 2022. Eu lutei o pan, o brasileiro e o mundial. Isso é num período de 3 meses, assim, tipo, 3 competições enormes. Tipo, uma nos Estados Unidos, aí brasileiro no Brasil, mundial nos Estados Unidos. Então, isso aí já envolve viagem, tipo, troca de fuso, já mexe... com tudo, assim, tanto o desgaste físico quanto o desgaste emocional, né? Porque você tá ali competindo, enfim. E aí são campeonatos também que são 5 lutas. Então, assim, é muito desgastante pro corpo, por mais que às vezes você não perceba, enfim. Então, eu vim de um ritmo de competição muito alto. E aí eu lembro que finalizei no Mundial, né? Nesse ano 2022, eu perdi na primeira luta, tipo assim... Fiquei muito mal, fiquei muito triste. E aí já era o meu segundo mundial de faixa roxa. Então, pra mim, ali, eu já falava, cara, se não for nesse, não vai ser mais. E acabei perdendo. Aí, tipo, fiquei um mês, assim, meio que, tipo, treinando e tal. Aí falei, vou competir. Aí tinha uma competição aqui no Rio. O Rio Open, né, da IBJJF, que é a principal federação do jiu-jitsu. Aí, cara, eu tinha uma luta, assim, tipo, de no-gi. Me inscrevi só no-gi. Porque eu não tava no peso pra lutar de kimono. Eu falei, cara, eu vou lutar só no-gi na categoria de cima. Aí fui, assim, tinha uma luta com uma menina que eu já tinha ganhado. Então, tipo assim, na minha cabeça era um campeonato tranquilo. Ia ali lutar e pra beleza. Você era uma luta fácil, né? Tipo, a menina era dura, assim, já conhecia o jogo dela, enfim. Mas não era uma luta de um nível, assim, tipo, caraca, isso vai me exigir absurdamente. Até porque era uma luta só num campeonato, tipo, um regional. Então eu falei, cara, tranquilo. Aí fui lutar, tipo, rompi o ligamento do joelho, assim, numa movimentação em pé, tipo, zero atípica, meio que do nada. E aí, fiquei meio que sem acreditar, assim, na hora. Eu falei, tipo, eu já tinha sentido que era alguma coisa séria. Tipo, a gente sente, né, assim. Sim, nunca você tinha conhece sentido o seu nada corpo, parecido, né? Aí eu falei, cara, tipo, o que tá acontecendo, tá, não sei o quê. Aí, enfim, rompi o ligamento. E aí, obviamente, que, tipo, tive que parar, enfim, fazer ressonância, ir pro médico, várias coisas. E aí, foi quando eu comecei a refletir. Eu falei, cara, eu tava vindo de um período, assim, de competição muito intenso. Tipo, porque além desses campeonatos principais, ainda lutava os menores. Então, com certeza, isso gerou no meu corpo, assim, um estresse, um desgaste muito grande, né? E, tipo, obviamente, a lesão é multifatorial, mas com certeza isso contribuiu, sabe? Tipo... Sim, com certeza. E aí, a partir daí, também criei uma consciência muito grande nesse sentido, de, tipo, cara, tem que preservar meu corpo, tipo, tem que descansar. Às vezes, competir demais, tipo, não é bom, por mais que a gente goste, né? Tem aquela... Cara, eu amo lutar, por mim eu lutava todo final de semana. Mas isso gera um estresse pro corpo, assim, tipo, muito grande. E pra mente também, né? Tipo assim, com certeza. É que a gente tem uma consciência que o estresse, ele é causado só na mente. E a gente esquece completamente do corpo, Exatamente. Né? E às vezes, tipo, como você falou, foi uma coisa atípica. Mas é uma coisa que o teu corpo já estava te dando algum sinal e você não respeitou o teu limite. Exatamente. E aí foi no meio de uma competição que aconteceu essa infelicidade, né? Exatamente. Porque é uma lesão
muito ruim. Muito ruim. Não é algo bom e mesmo quando você volta cheio de receio, né? Volta, com certeza, assim, tipo... É muito difícil, cara. Eu acho que quando aconteceu, assim, eu ainda tentava achar que não, eu não vou precisar parar, tipo, vou conseguir lutar. Eu lembro que eu lesionei, eu acho que foi em agosto, talvez foi em julho ou agosto. Aí tinha um campeonato que eu queria muito lutar, assim, no final de setembro. E na minha cabeça eu ia lutar, tipo, falava, não, eu vou lutar, eu vou dar um jeito. Só que, cara, eu mal tinha dimensão do que tava acontecendo, sabe? Eu, tipo, tava com um ligamento completamente rompido, assim, não conseguia fazer nada, não conseguia treinar. Então, só aos poucos, né, tipo, conversando com vários médicos, eu acho que eu fui em 5 médicos diferentes, tipo, conversando com uma galera que já tinha, né, passado por essa lesão, aí eu realmente comecei a entender. Eu falei, cara, isso aqui é coisa de ficar um ano, tipo... Parada, entendeu? E aí, foi isso, assim, foi um trabalho também muito, muito grande com a minha psicóloga, né, tipo, acho que ali foi a virada de chave pra conseguir, tipo assim, aceitar que aquilo tava acontecendo, sabe? E voltar mais forte, e com voltar certeza. mais forte. A gente sempre volta, né? Tipo assim, você acha que não dá, mas sempre a gente tem essa capacidade, né? Obviamente, de voltar mais forte. A gente sempre tem essa coisa de ser imediatista, né? Não é pra ontem. Exatamente. A cabeça, tipo, rompeu o ligamento em agosto e setembro vai lutar um campeonato de alta. Eu acho que o atleta é muito assim, né? A gente quer... Tipo assim, a gente sabe a importância do processo de se dedicar, né, às fases, enfim. Mas a gente pensa muito no resultado, porque querendo ou não é o que... Pra sociedade, né, pro mundo é o que importa. É ali o título, é a competição, enfim. Mas são processos, né? Acho que em tudo, assim. Tanto na vida, pra você se desenvolver como pessoa, como atleta, quanto pra sua própria performance, assim. Pra você conseguir voltar, tipo, a lutar bem, enfim. E é uma carreira que tem data pra terminar, né? Tem data pra terminar. Além de tudo isso, você ainda tem que correr contra o tempo, porque Exatamente. sempre tem aquele pico ali, depois... E, cara, eu não pensava nisso, né? Pra mim, eu falava, não, vou lutar por muito tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é uma das coisas que eu mais penso, assim. Eu falo, cara, tem data pra limite, assim, sabe? Eu vejo pelo corpo, que já não é mais o mesmo de quando eu tinha, sei lá, 18 anos. E até pelo emocional, pelo desgaste, pela vida pessoal. Eu falo, cara, daqui a um tempo, tipo assim, eu quero... ter minha família, ter minha casa, ter uma vida, tipo, diferente, sabe? A vida de atleta, ela é muito... Às vezes é muito solitária, é muito de abdicar, nem todo mundo entende. Tipo, você tem que pensar muito em você. E então, isso realmente tem um prazo, né, assim, de validade. Por mais que eu ame fazer isso, tipo assim, cara, o jiu-jitsu é o que me realiza como pessoa. Eu falo isso pra todo mundo, tipo assim, é o que faz meu coração bater mais forte. Mas eu entendo que a vida de atleta em alto rendimento, ela com certeza tem esse prazo, né, assim. Essa validade. Uhum. Eu comentei isso até com a Camila, né, Sim, que ela é sim. mãe. Eu falei, cara, ela tinha acabado de ganhar um europeu, se eu não me engano. Acho que foi isso, né? Sim. E em seguida ela descobriu que estava grávida. Eu falei, caraca, imagina que louco pra sua mente. Com certeza. Porque quando você... é um atleta, é exatamente isso que você falou. Vocês pensam em você. Porque é o momento de aparecer. Não existe, não. Vamos deixar para o ano que vem? Filho, ano que vem tu já perdeu a chance de brilhar. Porque é um campeonato que às vezes tu Muda fez tudo. algo diferente e viralizou para o mundo. E o mundo conheceu quem é Maria Exatamente. Carolina, quem é Camila, quem Exatamente. é outras pessoas. E aí eu falei, cara, como que você... conseguiu lidar com isso, porque, tipo assim, você apareceu pro mundo, bum, Camila apareceu. Do nada, Camila vai ser mãe. Tem que parar tudo. Querendo ou não, você tem que dividir o seu momento, né? A sua vida. Pô, pra mãe, acho que nem dividiu. Você tem que se doar quase que 100%, né? Assim, tipo, com outra pessoa, né? Então, isso também é algo difícil na vida do atleta. Tipo, assim, você tem que se cercar de pessoas que entendam isso, que a sua prioridade ali vai ser meio que 100% você, né? Então, isso muitas vezes é difícil, sabe? Porque tem gente que não entende, ou tipo assim, às vezes você mesmo... Eu falava, cara, às vezes eu acho que sou egoísta. Tipo assim, poxa, deixo de fazer alguma coisa por outras pessoas, ou tipo, deixo de, sei lá, estar presente em um momento que eu deveria. Mas, cara, às vezes você tem que fazer isso, sabe? Às vezes é isso que vai fazer a diferença. Tipo, óbvio que tem momentos e momentos, tipo... Pô, uma fase, sei lá, pré-mundial é diferente de uma fase pós. Tipo, não vou ter as mesmas necessidades de, tipo, de abdicar e tal num pós-mundial. Ali é uma outra fase. A gente tá, tipo,
se recuperando de uma temporada. Ali é um momento realmente de você fazer coisas diferentes, enfim. Agora ali, 2, 3 meses que antecedem o Mundial, que é mais ou menos agora, né, esse período, cara, é diferente. Tipo assim, o treino, a alimentação, o descanso é a sua prioridade. Tem que ser, sabe, assim. Você tem que se desligar de todo o resto, né? Exatamente. Exatamente. E nessa caminhada de competidora, né? Porque você falou que os seus pais sempre te apoiaram muito, que é extremamente importante, né? Sim. Ainda mais quando nós mulheres vai para uma luta, sempre tem uma coisa, mas não vai dar futuro, isso não é para você, isso é coisa de homem, Sim. ou vai lá, mas nunca dá uma credibilidade como deveria dar, né? Você ter esse apoio foi extremamente fundamental para você. Com certeza. Você teve apoio de fora, de algum patrocinador que te ajudou? Porque isso também é uma coisa muito Sim. difícil, né? De conseguir parceiros Muito para estar te difícil. ajudando ali no teu dia a dia, para estar te ajudando quando você vai numa competição fora do país. Então, é engraçado isso, né? Porque eu parei pra pensar esses dias, no início, quando eu era, assim, tipo, adolescente e tal, eu achava que, meus pais não me apoiavam, porque eu achava que apoiar era, tipo assim, ficar ali olhando os treinos, levando pras competições, enfim, ficar, tipo, meio que falando assim, não, você tem que ir, não sei o quê. Eles nunca foram assim, eles foram, tipo assim, cara, vou pagar essa mensalidade, vou pagar essa competição, vou dar os meios pra você fazer. E hoje eu vejo que aquilo era o apoio que eu realmente precisava. Às vezes isso era muito mais importante do que ir assistir um treino, do que ir assistir uma competição, entendeu? Então, tipo, óbvio que eles não... Acho que não era o maior desejo deles. Tipo, quero que minha filha seja atleta. Acho que não. Acho que pra nenhum pai, né? Assim, ainda mais de luta. Tipo, cara, eles sabiam que era difícil, assim. Pô, a gente chegava em casa toda machucada, enfim. Mas eles sempre acreditaram, porque eles me proporcionaram os meios que eu precisava pra estar ali nas competições, nas viagens. No início, isso é muito importante, né? Tipo, quando eu comecei realmente a ter resultados mais expressivos no jiu-jitsu, foi quando eu comecei a ter patrocínio, né, de kimono. Hoje eu tô com a Vulk, que é uma marca de kimono aqui do Brasil. O Asa Rio, que é o restaurante que me patrocina também. Tenho algumas marcas que fazem, né, tipo, parceria. Tem a Puricoco, que é uma marca de água de coco. Tem a Brazuca, de suplementos. As academias que eu treino são parcerias também. O Pedro Sen, que é meu preparador físico. Meu médico, o Hugo. Enfim, Juliana, fisioterapeuta. Muitos profissionais que acreditaram em mim. Tipo, já passei por outros profissionais também. Hoje são esses que estão comigo. Então, eu comecei a ter esse apoio no sentido de patrocínio, de parcerias, no jiu-jitsu. No Muay Thai eu não tinha nada, assim, tipo... Muay Thai era tudo os meus pais que me ajudavam. E isso foi muito importante, assim, pra mim, porque... Eu lembro que no Muay Thai até as graduações eram pagas, né? Tipo, no jiu-jitsu não tem muito essa cultura. Mas no Muay Thai era, tipo... Na época era um valor, tipo, meio caro, assim, porque eu já tava indo pra azul escuro. Então, cara... A minha mãe que pagava, assim, sabe? Tipo, sei lá, tinha 15 anos, não tinha como, assim. Então, eu lembro que era muito importante, sabe? E os campeonatos de Muay Thai não chegam nem perto dos campeonatos de jiu-jitsu, Exatamente, né? tipo... E no jiu-jitsu eu enxerguei também essa possibilidade de, tipo assim, você ter uma visibilidade, sabe? Tipo assim, Sim. no Muay Thai não tinha muito isso. Pelo menos na época que eu lutava, não tinha muito. Então, no jiu-jitsu, eu consegui fazer o meu nome mais forte, assim, como atleta, sabe? Tipo, óbvio que os resultados ajudaram 100%, assim, tipo... Isso foi tudo um processo, sabe? Mas foi no jiu-jitsu mesmo que eu comecei a ter patrocínio, a ter parcerias. E com certeza, assim, ajudam, tipo, muito... Principalmente em manter a minha rotina, assim, como atleta. Tipo, cara, ter um patrocínio do Asa, que é um restaurante saudável, tipo... Poxa, como lá todo dia, sabe? Facilita a minha rotina, tipo, 1000%. Ter ali os profissionais, tipo, preparador físico, médico, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista. Isso, cara, é pré-requisito, assim, pro atleta de alto rendimento, sabe? Então, isso realmente, assim, me ajuda muito, sabe? Pô, faz toda a diferença, né? E você tá bem acolhida. Sim, sim. Porque a maioria das meninas que eu conheço que vivem de luta ou vivem do jiu-jitsu não tem metade do que você falou. Sim. Então, pô, para as marcas que te patrocinam, parabéns aí. Em especial porque acreditar no talento de uma mulher faz toda a diferença. Com certeza. Né? E tá ali com ela também. E todos esses parceiros, né, que estão comigo,
eles estão ali meio que desde o final de faixa azul, início de faixa roxa. Então, Você tá na marrom. Tô de marrom. E eu posso dizer, assim, que eles acreditaram desde o início, né? Porque eu já competi, tipo, faixa azul eu tenho uns títulos, eu tive uma visibilidade boa, mas foi na roxa que eu ganhei o Mundial, tipo, que eu medalhei no Brasileiro. Então, foi onde eu tive os resultados mais significativos, né? E toda essa galera, assim, tá comigo desde esse início, né? Eu lembro que depois que eu ganhei o Mundial, tipo, o Sen, que foi o meu preparador físico, ele mandou uma mensagem, né, pro dono do ASA, que é aluno dele, assim, e aí ele falou, poxa, irmão, tipo, muito obrigada, você acreditou nessa menina quando ela não... Não é que não era nada, assim, mas quando ela ainda não tinha nenhum título, tipo, quando, assim, não tinha muito o que ela agregar pra sua marca, sabe? E você acreditou, e hoje ela tá aí, tipo, no topo do Mundial, que é o campeonato maior, né, que existe, assim, no jiu-jitsu. Então, tipo, poxa, muito obrigada. E aquilo me marcou muito. Eu falei, cara, realmente, eles acreditaram em mim ali bem no início, sabe? Tipo, poxa, é uma marca grande, assim, um restaurante, tipo, enorme, tem uma visibilidade. Eu sempre quis, eu amava ali, tipo, eu ia até quando eu não era. A gente adora também. Aí eu falava, cara, era meu sonho, assim, tipo, eu vi, tinha uns amigos meus que já eram, assim, na época. Eu falava, caraca, eu quero muito, quero muito. Aí quando eu consegui, assim, e, tipo, vi que realmente era uma... É algo que me ajuda muito, sabe? Então, tipo, quando eu conquistei, assim, um título que era muito importante, foi um dos primeiros lugares, né, assim, que eu quis ir, que eu quis agradecer, quis mostrar que aquilo realmente foi fez a diferença na tua vida, né? Com certeza. E o que você falou é muito importante, porque a maioria das marcas, quando ajuda, só quer ajudar quem já está no topo, né? Exatamente. Então, assim, esquece. Às vezes, se você não tivesse esse apoio todo que você teve no início, talvez você iria desistir na metade do caminho. Com certeza. Porque, pô, é complicado. Imagina teus pais ter que pagar alimentação, ter que pagar a tua inscrição, pagar tuas viagens para ir para o Mundial. Sim, com certeza. Porque isso tudo é muito caro, né? Então, pô, parabéns aí pro Asa Rio, por acreditar no seu talento, tá? Sim, e por acreditar que você não precisava estar no topo para eles te darem uma chance de brilhar, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. Muito importante mesmo. E falando agora sobre futuro. Sim. As próximas competições, como que você tá? Já tá aí se movimentando? Então, agora o próximo é o Brasileiro, né? Em abril, aqui em São Paulo. E depois o Mundial, final de maio, início de junho na Califórnia. São as minhas competições-alvo, né, desse ano, que a gente fala. O Mundial, com certeza, é a maior. Eu acho que... Assim, o pessoal gosta de fazer camp, né? Tipo, delimitar um período de treinamento para esses campeonatos que são grandes. Mas eu costumo dizer que passou o Mundial do ano passado, você já tá treinando pro Mundial do ano seguinte. Sim. E foi assim que eu tentei encarar, né? Tipo, depois que eu ganhei ano passado, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, cara, eu quero fazer isso de novo, sabe? Então, eu acho que desde então já tô, tipo, buscando a minha evolução como pessoa, como atleta. E é difícil, tipo assim, querendo ou não, gera uma cobrança, uma autocobrança, né? A gente tem isso de, caraca... Mal saiu de um campeonato, já tá não, mas ano que vem exatamente, tem que estar melhor que esse. Exatamente. E é importante ter essa visão a longo prazo, mas é importante também o processo, né? Tipo, é o dia a dia ali, tipo, não é fácil. Eu não lutei muito, assim, tipo, ano passado, porque eu ganhei a faixa marrom. E no feminino marrom, ele é a faixa que tem menos atleta, né? Então, tipo assim, às vezes eu chegava... Caraca, eu não sabia disso. No jiu-jitsu é assim, tipo... Cara, tem campeonato que não tem gente inscrita. Assim, falando da CBJJ e BJJF, que são as maiores federações, né? Então, tipo, tem campeonato que tem uma menina, duas, então às vezes nem vale a pena. Tipo assim, pô, gastar maior grana pra viajar, pra lutar e chegar lá e ter uma luta, tipo, duas. Eu lembro que teve um campeonato que eu fui com a minha irmã. Cara, a gente fez uma luta e fechou o absoluto, porque não tinha menina, só tinha nós duas e mais uma menina em todo o campeonato. Então, a marrom, ela tem um pouco isso. É uma faixa que as meninas passam pouco tempo. Então, você vai olhar, assim, um campeonato menor, não tem muita luta, assim, sabe? Então, eu realmente tive que escolher esses maiores agora, né? O brasileiro e o mundial, que com certeza eu vou ter várias lutas, porque esses, sim, são cheios. Mas os campeonatos menores, que são os opens, que são, tipo, uns regionais, né? São bem vazios, então eu não lutei muito, assim, de marrom, desde que eu ganhei, né? Eu ganhei marrom em junho do ano passado. Então, eu acho que eu fiz uns 5 campeonatos desde então. Tive bons resultados, assim.
Mas não tive essa coisa de lutar todo final de semana, igual eu fazia de azul e roxa. Primeiro, porque eu já não vejo mais tanta necessidade de fazer isso. E segundo, por realmente isso, por ter esse gap, assim, né? Tipo, de meninas nessa faixa. E engraçado, né? Porque as competições femininas vêm ganhando um destaque enorme dentro do jiu-jitsu. Com certeza. E mesmo assim, ainda faltam meninas. Faltam. E faixa marrom uma faixa que você já tá bem avançado, né? Sim, é quase a preta, né? A gente tem até federações que juntam marrom e preta. Aí quando junta, tipo, sempre tem luta, sabe? Mas é aquilo, tipo, a gente ainda é marrom, né? É muito bom lutar com a faixa preta, já lutei em federação assim, que é marrom e preta. Mas, querendo ou não, também é importante a gente ter o nosso espaço, sabe? A nossa categoria, com a nossa faixa. Então, realmente, ainda tem ali uma... Eu não sei se as meninas vão muito rápido pra preta, ou se, tipo, realmente ainda tem poucas meninas de faixa marrom, né? Quando a gente chega na preta, já tem mais. Meninas de marrom, vamos aparecer nos campeonatos. Exatamente. Enquanto mais mulher aparecendo, melhor. Isso só agrega pro nosso Só esporte, agrega. né? E você falou que a sua irmã também treina, né? Sim. Também treina. Como que é treinar com irmã? É muito bom, assim, tipo, ela é muito minha parceira, né? A gente faz tudo junto, tipo... Treina jiu-jitsu, faz preparação, treina no gi. A gente meio que faz tudo junto, sabe? A gente se ajuda muito, tipo... Ela é um pouco mais pesada, então, tipo, a gente não é da mesma categoria, né? Obviamente. Eu luto de leve, ela luta de meio pesado, então tem essa diferença aí. Mas, de qualquer forma, é muito bom a gente estar sempre se ajudando, assim. No início, tipo, a gente era de equipe diferente. Ela era Nova União, eu era Soul Fighters. Mas, no final, assim, da Azul... Ela veio pra Soul Fighters e, então, desde então, a gente representa sempre as mesmas equipes, né? Quando a gente virou GF Team, ela veio junto. Então, desde daí, a gente começou a treinar, assim, junto e nunca mais parou. É muito bom, tipo, ter alguém pra dividir, né, ali a caminhada. Por mais que em alguns momentos, né, os objetivos sejam um pouco diferentes. Tipo, hoje em dia, minha irmã luta mais no gi. Fez a temporada, né, de no-gi, que é o segundo semestre do ano. O primeiro é de kimono, o segundo é sem kimono. Ela fez ano passado a temporada toda no-gi e eu fiz de kimono. Então, a gente meio que teve esses objetivos diferentes, mas mesmo assim a gente tenta, na medida do possível, né, tá sempre se ajudando em relação a treino, a competição. Então, é muito bom, assim. Acho que se pudesse definir uma palavra, é parceria, tipo, parceira mesmo. E vocês treinam só na academia ou em casa rola uns treininhos particulares? Então, a gente tinha um terraço, né, no lugar que a gente morava, e aí a gente tinha um tatame, assim, desde a época que a gente era faixa azul, assim. Aí a gente treinava bastante em casa, na época da pandemia a gente fazia posição, tipo, era bem legal, assim. Só que a gente não tem mais esse terraço, tipo assim, não tem mais lugar pra botar o tatame. Aí a gente meio que parou de treinar em casa, agora só na academia mesmo, sabe? Mas no início a gente fazia muito, assim, em casa. Tipo, posição, drill, essas coisas. Caraca. Meu irmão... Eu tenho uma irmã, mas não mora aqui, né? Aham. E logo quando eu entrei no Muay Thai, eu falei, cara, eu tenho que levar o meu irmão. Porque, tipo assim, ele ficava o dia inteiro no quartel, eu trabalhava o dia inteiro. Sim. Eu falava, cara, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Porque a gente sempre foi muito grudado quando era pequeno, né? Aham. E quando a gente cresceu, que a gente veio pra cidade grande e tal, a gente ficou um pouco distante. Eu falei, cara, eu quero meu irmão comigo e tal. Aí, cara, era bizarro, porque um passava pela sala, era um chute, era um soco, era alguma coisa. Tipo, não, a gente não... Do nada, assim, a gente tá falando de posição, falando, cara, acho que fulano faz isso assim, vamos assistir o vídeo e tal, não sei o quê. Aí eu falo, meu Deus, a gente já faz jiu-jitsu o dia inteiro, aí chega em casa é jiu-jitsu. Tipo, a minha mãe já conhece todo mundo, ela já sabe todas as academias, todas as pessoas, porque a gente só fala de jiu-jitsu o dia inteiro. Aí, tipo, final de semana tem evento, luta casada. Aí a gente bota na televisão, a minha mãe já sabe, assim, todos os nomes, tipo... fulano que é da academia tal, esse aqui é de outra academia, e já conhece as meninas, já conhece todo mundo, porque literalmente 24 horas por dia jiu-jitsu, sabe? Tu tá almoçando, do nada vem a irmã por trás, um mata-leão. Exatamente. Minha mãe sabe os nomes, tipo assim, tá passando a guarda, tá raspando, tipo, sabe tudo, assim. Caraca, muito bizarro. Ainda falando de competição... Sim. Tem algum nome, assim, que você, sei lá, tipo, caraca, eu queria muito fazer uma luta com essa menina?
Cara, tem uma menina faixa preta, né? Que o nome dela é Ana Rodrigues. Tipo, é uma atleta que eu admiro, assim, muito o jiu-jitsu Vocês se dela. parecem. Já me falaram isso várias vezes. Várias vezes, assim. A Karine, que é a dona do BJJ Cria, toda vez que ela me vê, ela fala, cara, achava que era a Ana. Eu falava, cara, eu acho que lembra, assim. Eu não conheço a Ana, só por Instagram, mas você lembra, falou, né? eu falei, tipo, o cabelo, assim, um lembra. pouco. E, cara, admiro muito, assim, o jiu-jitsu dela, o estilo de luta, de jogar pra frente. Tipo, ela fez agora a seletiva do ADCC. Eu assisti, assim, as lutas, falei, cara... Rapaz, pegou fogo aquilo ali, hein? Pegou fogo. Tipo, eu falei, eu queria muito, assim... A gente é de categoria diferente, né? Ela é peso pena e pluma, né? Que é 54 e 58. Eu sou leve e, às vezes, médio. Então, tipo, aí tem umas 2 categorias de diferença. Mas é uma menina que hoje eu vejo que luta do jeito que eu gosto, assim, de lutar, sabe? Então, acho que seria uma luta legal, assim. Caraca, Ia pegar fogo. Mas, tipo, admiro muito, assim. É uma atleta que eu vi de faixa azul, juvenil, lutar. E hoje é, tipo, a melhor do mundo, né? Assim, na categoria dela. Então, realmente teve uma evolução, assim, muito boa. E eu acho que também faz um trabalho muito bom de branding, né? Tipo assim, ela tem uma marca, ela mesma, assim, a pessoa dela. Então, eu acho que isso é muito legal e isso agrega muito valor, assim, tipo, pra luta, pro evento. E principalmente por ser uma mulher, né? Exatamente. Que eleva as outras. Com certeza. E isso agrega muito pro jiu-jitsu feminino, né? Porque as mulheres que têm isso de se posicionar, de falar, de... Poxa, criar conteúdo, tudo isso. Isso são referências. Então, se a gente fala, tipo, hoje... Cara, o jiu-jitsu feminino, com certeza a Ana é uma pessoa que vem na cabeça das pessoas. Então, a Ana, a Peçanha. Exatamente. A Nica, né, que é professora. A Nica, cara, também. Eu sou apaixonada pela Nica. Exatamente. Tive o prazer de conhecê-la. Ela vem aqui. Só tô esperando uma brecha aí na agenda dela para trazê-la aqui no Pod. Eu conheci ela e a Flávia no mesmo dia. Que foi ano passado, num evento feminino. Sim. Cara, e é tão lindo quando outras mulheres conseguem reunir outras e apoia, sabe? Acolhe. Cara, eu fico arrepiada, assim, tipo, ela fez esse evento, né, agora, que foi um evento da Gracie Barra, né? O GBF Camp. Mas, assim, independente de bandeira, eu acho que é algo que é histórico pro jiu-jitsu, assim. Eu acho que o que a Nica faz pro jiu-jitsu não tem... Eu falo assim pra ela, cara, não tem comentário pra falar o quanto isso é significante, sabe? E o que ela faz por nós mulheres. Com certeza. Né? Foi o que eu falei com a Camila semana passada. Cara, ela não luta por algo dela, ela luta por algo coletivo. Nosso, sabe? Isso... Não tem nem palavra que defina o quão grandioso é, né? Com certeza. Porra, quando que a gente ia pensar que uma mulher iria fazer um evento? Eu chutei umas 300 mulheres. Eu acho que foi isso, 300 e pouco. Foi mais! E dentro de um aeroporto, tipo assim, um lugar que... Olha a visibilidade que isso tem pro esporte, pras mulheres, pro próprio jiu-jitsu, né? Assim, de maneira geral. Então, eu acho que, assim, é de uma significância muito grande. E principalmente porque eu acho que ela fura a bolha, né? Tipo assim... Literalmente. Você falar de jiu-jitsu pra mulheres que são do jiu-jitsu, cara, é ótimo. Mas você trazer o jiu-jitsu pra, cara... Nem todas as alunas dela são atletas, são competidoras. Acho que a maioria, na verdade, não é. Tipo, é a mãe, é a empresária, tipo... São várias mulheres, sabe? Tipo, não só atletas. Então, acho que é isso que a gente tem que fomentar também no esporte. É levar o jiu-jitsu pra fora da nossa bolha. Para as pessoas que não conhecem, pro jiu-jitsu como defesa pessoal, como hobby, como esporte... Como tudo, assim, como uma terapia complementar, né? Exatamente. Uma ferramenta, assim, terapêutica absurda. Então, eu admiro muito essas mulheres, né? Que realmente, tipo... Cara, fazem pelo nosso jiu-jitsu. E a Nica, com certeza, eu acho que é um dos maiores exemplos disso, né? Assim, não tem como falar de jiu-jitsu feminino e não falar da Nica. Não falar da Nica. Exatamente. Cara, isso, sabe, é até vergonhoso eu falar isso aqui. Mas eu não conhecia a Nica. Eu conheci através da minha namorada, que é fã dela. Sim. E aí ela sempre falava, você tem que ver isso daqui. Aí me dava um vídeo assim, aí eu olhava e falei, caraca, como que eu nunca vi isso? Né? E, tipo, ela tem uma visibilidade enorme. Exatamente. Eu faço jiu-jitsu. Eu sou uma instrutora de uma luta. Como que eu não conhecia? Né? Exatamente. E quando eu comecei a conhecer o trabalho dela, aí eu tive a oportunidade de umas amigas particulares
que estava fazendo esse evento, né? Até mandei uma mensagem assim, pô, dei mole, perdi, porque quando falou que era com a Nica, tipo assim, encheu, né? Lotou. Com certeza. E aí eu lembrei num start de tipo assim, cara, eu bem acho que aquela menina que você me falou vai estar aqui no Rio. Aí eu mostrei pra ela. Aí ela, é ela mesmo e tal. Eu falei, cara, dei mole, como que eu não me inscrevi, como que eu não fiz? E era aberto a outras equipes. Aí eu mandei mensagem pra Carla, foi aniversário da Carla também. Beijo, Carla, você é uma mulher sensacional, que junto com a Nica faz toda a diferença. E aí, eu já me perdi. Aí eu mandei pra Carla, né? Eu falei, cara, parabéns pelo... Olha eu batendo ali, foi mal, Jota. Parabéns pela iniciativa, por estar trazendo uma mulher dessa pra aqui, né? Pra empoderar outras mulheres, incentivar outras mulheres. Então, espero que amanhã o evento seja maravilhoso. Desejo toda a sorte do mundo pra vocês e tal. Aí ela, pô, eu acho que surgiu uma vaga, calma aí. Nem era minha pretensão, sabe? Minha pretensão foi de tipo, pô... Realmente parabenizar, né? Parabenizar ali, enaltecer outra mulher e tal. E aí ela falou, tem uma vaga aqui, vou te passar o número pra Michelle, a Michelle vai entrar em contato contigo e tal. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá que a Nica começou a falar, eu fiquei assim, ó. Eu falei, caraca, tipo, é muito diferente. E ela consegue tocar da faixa preta a faixa branca que chegou hoje ali. Que chegou hoje. Primeira vez. E aquelas pessoas que estão lá atrás, só de curiosidade, assim, olhando, ela consegue fazer essas mulheres prestarem atenção na voz dela. Exatamente. Eu acho que ela tem um poder de fala, assim, tipo, muito significante, sabe? Muito. E a Nica é psicóloga, né, também. Então, acho que com certeza isso agrega muito, né, nesse conhecimento que ela tem de, tipo, de falar, de tocar as pessoas, né? Nesse acolhimento, né? Exatamente. E a Nica, tipo, hoje todo mundo vê, né, empresária, dona da escola, professora, mas ela foi atleta por muito tempo, sabe? Ela, sim, tipo, ela tem vários títulos, campeão mundial, master, eu acho, se eu não me engano. Então, tipo, eu conheço a Nica dessa época, assim, que ela ainda lutava, faixa marrom. E, cara, ver essa transição também da atleta pra professora, dona da escola, empresária, isso é algo que é muito significativo também, né? Porque a gente, tipo, tem que pensar esse pós, né? Tipo, pós-carreira também. E ver mulheres fazendo isso, eu acho que é muito importante, né? E mostrar também que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Porque às vezes a gente acha, não, eu vou ser só atleta, ou não, eu vou ser só professora. Não, você pode ser o que você quiser ser. Tipo, a gente tem alguns exemplos, né, disso. Eu acho que tem a Angélica, né? A Angélica Galvão também. Foi atleta por muito bizarra. Tempo. Tipo, sinistra. Cara, a Angélica, muito sinistra. E hoje é dona da Atos, de uma escola. Tipo, tem um time feminino muito forte. Então, acho que é um outro exemplo aí de mulher que fez essa transição da carreira de atleta para a carreira de professora, de dona, né, de um business. Então, eu acho que essas mulheres, assim, eu sou fã, de verdade. Eu acho que esses dois nomes aí são nomes que eu me espelho, assim, que me inspiram não só como atleta, mas como mulher, assim, como são suas referências, humanos, sabe? né? Sim, com certeza. E elas são mães. São mães, ainda tem isso. Além de tudo isso... Esse pequeno detalhe, ainda são mães, assim. Ainda são mães. Cara, é muito lindo mesmo ver que... Assim, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu adoro enaltecer outras mulheres. Sim, sim. Então, cara, quando eu vejo que é uma mulher que tá à frente de uma academia, que tá à frente de algum campeonato... Cara, é tão grandioso isso. Tem um significado tão grande. E mostra pra outras mulheres, né? Que, assim, você que elas são capazes. Pode fazer isso. E eu acho que uma das formas mais significativas da gente diminuir essa desigualdade é isso. É a gente colocando mulheres em cargos de autoridade, de serem donas, de serem professoras, de estarem ali com um olhar pro feminino, né? Pra mulher. Sim. Porque, às vezes, o homem não tem isso. E não é porque o homem é, tipo, é machista e tal. Beleza, às vezes o homem é realmente. Não se seguram, né? Tipo, mas ele não passa o que a gente passa. Então vai ser difícil ele ter esse olhar, saber o que a academia ele precisa pra ter um suporte pra mãe, pra atleta, pra mulher que vai ali fazer por hobby. Então eu acho que isso explica muito o sucesso que elas duas, né, que foram as que eu dei o exemplo, tem nas escolas, né? Sim, tipo assim, com certeza. muitas mulheres
é a Nika mais pra um público que realmente ali é o hobby, é o jiu-jitsu porque ama, né? Assim, não tipo, vai ser uma competidora, mas não exatamente. significa que não pode entrar, não pode Exato. aprender, não pode ser uma faixa preta, né? Exatamente. Então ela tem uma comunidade, assim, muito forte. A Angélica mais pras atletas mesmo, né? Acho que também porque ela viveu muito isso, né? Tipo, a filha dela hoje é uma atleta, tipo, Caraca, a filha dela excepcional, vem... sinistra. A filha e o filho, né? Não, ela tem só... Tem não, uma é menina só. Não, tô confundindo, desculpa. Tem Confundi... uma menina. Caraca, eu vou lembrar o nome da outra. São muitas São muitas. muitas. Sinistras, né? Então, isso mostra, né, assim, que a gente pode chegar lá e que ter as mulheres ali como referência, né, acho que faz muita diferença, assim. Cara, e é algo que eu sempre falo. Cara, tem homens que têm boa vontade. Sim. Mas nunca vai saber acolher uma mulher como a outra. Exatamente. Tipo, às vezes... Eu conheço, assim, muitos donos de academia que tem essa... Cara, queria criar um ambiente melhor, queria criar uma turma feminina, queria... E, cara, isso é realmente importante, mas às vezes falta um olhar ali da mulher, tipo... Não só de ensinar, mas um olhar acolhedor. No sentido de, tipo, o diálogo, a forma que fala, o tipo de assunto. Às vezes, cara, quando é um ambiente que é muito masculino, ainda tem muitos assuntos que, pô, a mulher não quer escutar, entendeu? Tipo, exatamente. Já não tem mais espaço pra isso, sabe? A gente tá em 2024, assim. E mesmo assim, os caras ainda continuam, falam, né? sabe? Então, eu acho que é muito esse feeling, sabe? Eu recentemente não, tem uns 6 meses que eu comecei a treinar na Pirâmide, né? Que é uma academia exclusiva de no-gi aqui no Rio. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá foi isso. É um ambiente que é, obviamente, predominantemente masculino. Os professores são homens, enfim. Mas eles têm tipo assim, um feeling de respeitar, de, cara, não falar, às vezes, coisas que os homens falam, tipo, palavrão, essas coisas. Tipo, eu sempre falei isso, assim, com a minha irmã. Eu falei, cara, aqui eu me sinto muito acolhida. E não tem tantas mulheres. Mas é um ambiente que eles conseguem criar uma atmosfera que a gente se sente bem, sabe? Você tipo, se assim, sente segura, se sente à vontade. Tipo, é um respeito e assim... É muito significativo isso. E foi algo que eu comentei com eles. Eu falei, cara, tipo, parabéns pela conduta de vocês, porque isso é algo difícil. Então, quando a gente vê, eu falo, assim, pra qualquer pessoa que vai me perguntar, como é que é lá, não sei o quê, é uma das primeiras coisas que eu falo. Eu falo, cara, eu me senti muito respeitada, assim, enquanto mulher e enquanto atleta. Tipo, poxa, os meninos super com paciência pra ensinar, tipo, pra mostrar as coisas e sempre te respeitando ali, tipo... Desde o cara não pode trocar de roupa onde as meninas estão, até a forma de falar, entendeu? Tipo assim. Então, eu acho que isso é algo que é muito importante. Às vezes é isso que faz a diferença no tipo, cara, eu vou continuar treinando nessa academia ou não, aqui já não é mais um espaço pra mim, sabe? Cara, eu conheço muitas amigas que começam numa academia e, cara, fica apaixonada pelo esporte, pelo jiu-jitsu em si, mas que não dura muito, porque esse tipo de comportamento afasta as meninas. Exatamente. E acabam indo para outra, migrando para outra academia e que vai para outra, porque é difícil você achar um lugar que tenham esse acolhimento todo, né? Exatamente. Porque sempre tem um que vai falar uma coisa que não deve, que vai ser um pouco mais invasivo. E falando sobre esse tema, que é um tema mais delicado, né? Que como você mesmo falou, a gente está em 2024 e mesmo assim a gente ainda escuta algumas besteiras, né? Muitas. Você já passou por alguma situação desconfortável? Que você se sinta à vontade de falar? Cara, eu acho que, assim, de uma forma explícita, no sentido de, tipo, caraca, sofri, assim, um machismo muito explícito. Nunca passei, mas acho que inúmeras vezes eu já passei situações que são mais veladas, sabe? Tipo assim, você tá dando aula e o cara tá, tipo assim, meio que fazendo pouco caso que você tá falando, tipo... Cara, e eu graduada, tipo assim, faixa marrom, tô ensinando, e por mais que, beleza, às vezes você não quer aprender o que eu tô ensinando, mas você tem que me respeitar, tipo assim, eu sou... Aqui eu tô com uma figura de professora, então assim, você tem que me respeitar, independente de eu ser homem, de eu ser mulher, de quem estiver aqui. Então eu acho que ainda existem muitas situações de machismo velado, que é aquele machismo que não vai falar assim, você é ruim porque você é mulher. Não é isso, mas às vezes é um comentário, é uma forma de, tipo... Caramba, você é menina, mas você treina duro. Tipo, cara, isso é uma forma de machismo, entendeu? É uma fala que não precisa ser falada, né? E que pra eles é normal. É normal. Né? Mas poxa, é um elogio. Não é um elogio. Tipo, eu fui numa academia agora, tipo, cara, academia super legal, assim, mó galera
pô, muito gente boa e tal. Aí eu treinei com um cara, ele treinou super bem assim comigo. Aí no final ele falou, caramba, você é mais forte que esse menino aqui. Aí, tipo, falei, cara, aí eu ri assim, eu falei, não entendi. Aí a menina faixa preta até brincou, falou assim, pô, então você tá desmerecendo ela, porque ele é mó fraco. Tipo, às vezes é uns comentários, cara, as pessoas não fazem de maldade, mas isso não deixa de ser um machismo. Tipo assim, que a gente tem que desconstruir no dia a dia. E algumas coisas, assim, que eu acho que foram mais recorrentes na minha carreira, assim, foi meio que as pessoas associarem as minhas conquistas, tipo assim, um patrocínio. Porque é bonita. Porque foi alguém que arrumou. Tipo assim, meio que tirando o mérito, o teu sabe? mérito, né? Exatamente. Nunca é mérito nosso. É sempre porque alguém tem alguém por trás. Ou exatamente. Não sabe da tua luta, não sabe o que você abdicou pra estar ali, né? Exatamente. E isso, eu acho que é uma das formas que mais existem, assim, de machismo no jiu-jitsu, né? A galera sempre meio que associa uma conquista da mulher a um homem. Tipo, porque fulana, que é esposa do cara, ganhou isso. Não fala nem o nome da mulher. Tipo, a filha do fulano e tal, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é sempre associando a conquista a um homem. E, cara, não tem problema nenhum isso. Inúmeros homens me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Só que eu tenho o meu mérito também, sabe? Mérito principal é teu. Exatamente. E você é uma mulher. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo. Tipo assim, isso não é um problema, você ter ajuda de homens, de ter outras pessoas. Pelo contrário, assim, eu sou super grata. Mas tem o meu mérito. Eu conquistei as coisas porque, pô, eu corri atrás, porque eu lutei, porque eu apareci. Então, não foi porque eu sou bonitinha, não foi, sabe, porque alguém conseguiu pra mim. Então, eu acho que essa foi uma das áreas, assim, que eu meio que mais sofri em relação a isso, sabe? Pô, mal sabem que desde os 14 anos você Exatamente. vem se renunciando de coisas pra estar onde está, né? Exatamente. Tipo, eu não falo muito, né, assim, sobre isso. Acho que nem muitas pessoas sabem que, tipo, desde 14 anos eu sou atleta, assim, luto e tal. Acho que agora o mundo inteiro vai Agora saber. o mundo vai saber, exatamente. Nunca falei, assim, muito abertamente sobre isso. Mas é importante, sabe? Porque, tipo assim, eu já tô vivendo nisso, cara, há 10 anos, sabe? Querendo ou não, no mundo da luta. Então, quando eu comecei, era muito diferente de hoje em dia. Tipo assim, as oportunidades pra mulher, a visibilidade, tipo, os eventos, era muito diferente. Hoje em dia, a gente já tem um crescimento, assim, muito exponencial. Mas, obviamente, ainda tem muitas coisas que precisam melhorar, assim. Eu vejo isso como... Principalmente como atleta. As oportunidades, assim, de você lutar, fazer um evento de luta casada, uma luta principal num evento grande. Isso ainda é algo que as mulheres precisam conquistar, assim, no jiu-jitsu. É isso que eu ia te falar. Falando sobre eventos de lutas casadas, que geralmente tem 1, 2 lutas. Cara, Sim. Você vê que o último fim de semana aí que a Ana mesmo lutou, cara, aquilo ali foi coisa de louco. Foi, trouxeram a arena inteira gritando. O público, tipo assim, todo mundo queria ver aquela luta. Então Exato. aquilo ali poderia ter sido uma luta principal no evento de luta casada. Cara, eu fiquei imaginando exatamente isso. Imagina essa luta em um evento de lutas casadas. Exatamente. E é exatamente o que você falou. Ela tem o nome dela, ela pra tem trazer ali essa luta. essa coisa, porque num campeonato que nem era de lutas casadas, Todo ela mundo criou incendiou expectativa. tudo. Exatamente. E eu acho que isso, assim, as mulheres fazem muitas lutas assim, que são, tipo, empolgantes, que todo mundo quer ver. Então eu acho que às vezes o que falta mesmo é o espaço. É tipo assim, cara, eu vou colocar uma luta feminina de luta principal. E isso ainda não acontece no jiu-jitsu. Teve um evento só agora, o ADXC, que é um evento lá da Federação de Abu Dhabi, que ele fez uma edição aqui no Brasil e ele colocou a Bia Mesquita como luta principal. Então foi muito legal, assim, tipo, ver uma mulher que, cara, pioneira, Ele assim, colocou no a jiu-jitsu. Bia e colocou a Júlia Alves, né? Isso, a Júlia também fez, mas a Júlia fez as lutas preliminares, né? Tipo, a Bia fez realmente o evento A principal. principal. Então eu achei muito legal isso, né? Porque ela realmente é um nome, assim, muito forte no jiu-jitsu. Então, colocar ela ali de luta principal é algo que agrega um valor pro evento, sabe? Então, eu acho que ainda falta isso. Tipo, dar um protagonismo pras mulheres, entendeu? Com certeza. E é exatamente isso que você falou. Porque geralmente, às vezes, tem eventos grandes, que eu não vou nem citar nomes, né? Sim. Mas, pô, tem lutas pra caraca. Aí a luta principal é sempre do homem. Exato. E aí é tipo, Aí o prêmio- a mulher não vende, tipo,
Cara, não vende talvez porque não dê espaço, porque não deu uma visibilidade. Porque, pô, tipo assim, se você coloca a mulher vai assistir. Tipo, Com cara, certeza. tem um evento de luta casada que vai ter luta feminina, cara, eu vou assistir. Tipo assim, eu me vejo na obrigação de, tipo, comprar um pay-per-view, de sentar ali pra assistir, porque isso é uma forma de, tipo, fomentar Cara, o eu jiu-jitsu. lembro que a Natiele, Sim. já foi mamãe recentemente, né? Aham. E primeiro campeonato que ela fez de luta casada depois que ela teve a neném, que eu vi, óbvio, a luta principal não foi dela, né? Sim. Foi masculina e tal. Filha, eu só assisti A dela. a dela. Exatamente. Tipo, Exatamente. nem perdi meu tempo pra esperar a outra. Tipo, eu fiquei até tarde esperando, porque eu fazia questão de estar vendo ela lutando e tal. E, porra, como sempre, deu um show, né? Cara, eu acho que eu lembro desse evento, se não me engano, foi um GP. Foi em um São GP, Paulo. né? Isso. Foi em São Paulo. Foi. Eu acho que, assim, tem algumas pequenas coisas que os eventos podem fazer que vão ajudar, né? Por Sim, exemplo, com certeza. o Mundial da IBJJF, as finais de faixa preta, ao invés deles intercalarem, né? Assim, uma luta feminina, uma luta masculina, uma luta feminina, uma luta masculina, eles fazem todas as femininas primeiro e deixam os homens pro final. Então, tipo assim, o protagonismo, querendo ou não, tá nos homens. Então, isso não é tão interessante pra um patrocinador que patrocina uma mulher, por exemplo. E isso de uma forma que não seja direta, já está diminuindo a mulher. Exatamente. E é algo que não custa nada pra eles fazer de outra forma, Exato. entendeu? Tipo, peso galo feminino e peso galo masculino. E vai crescendo assim como sempre é. Os mais leves primeiro, os mais pesados depois. Então, acho que são pequenas coisas que podem ser feitas. É esse espaço que nós precisamos, né? E que isso viabiliza até pra mulher, tipo assim, pra ter um patrocínio melhor, pra ter uma visibilidade melhor, porque se você tá numa luta principal, a sua visibilidade é maior do que num card preliminar, por exemplo. Então, eu acho que são pequenos detalhes que, às vezes, pro evento em si nem faz tanta diferença, mas pro atleta faz, tipo, pra visibilidade, pra patrocínio, pra muitas coisas, entendeu? Com certeza. E falando sobre essa questão feminina, teria alguma frase que você poderia deixar para nós mulheres? Cara, eu acho que foi algo, assim, pessoal, mas que eu acho que é muito importante para as mulheres, é a gente acreditar que a gente é capaz. Tipo, eu acho que a gente vive num mundo que o tempo inteiro, incentiva a gente a achar que não, que a gente não vai conseguir, que pra gente é mais difícil. E realmente, pra gente é mais difícil. Mas a gente... Não precisava ser, né? Exatamente. Tem formas de não ser, sabe? Mas eu acho que independente das circunstâncias, a gente é capaz de conquistar aquilo que a gente quer, que a gente trabalha duro pra conseguir, né, assim, alcançar os nossos objetivos. Então, eu acho que quando a gente vive num mundo que o tempo inteiro diminui, né, a capacidade da mulher, a possibilidade, né, da mulher realmente conseguir ter sucesso nas coisas que faz, o fato da gente fazer já é um ato de coragem, já é um ato de confiança, né, assim mesmo. Então, é muito importante a gente sempre acreditar, né, tipo, na gente, assim. Com certeza. Espero que outras mulheres se inspirem em você. Sim. Assim como tem tantas outras mulheres que nem sabem que inspira outras, né? Com certeza. Você tem alguma pretensão de ter a sua turma feminina algum dia? Com certeza, né? Eu acho que assim que eu assumi, né? Tipo, hoje em dia eu não dou aula em nenhuma academia, assim, fixa. Eu dou aula particular só. Mas, com certeza, quando eu assumir, assim, uma academia, ter uma turma feminina vai ser algo que é um dos objetivos principais, né? Mas também me vejo dando aulas, tipo, pra homens, pra turmas mistas. Não é algo que eu tenho problema Vai descartar, nenhum, né? assim. É, tipo, criança também. Então, é algo que, com certeza, assim, o feminino me enche mais os olhos pelo fato de ser o que eu gosto, né? Assim, o jiu-jitsu feminino, poder trazer mais mulheres para o esporte, essa turma feminina é sempre uma porta de entrada, né? Então, acho que é muito importante, assim. E eu também adoro dar aula, eu sou professora, então, tipo, é algo que eu gosto muito, assim. Bacana. Tem alguma outra coisa que você queira falar? Seja de projeto pessoal, ou sobre sua vida mesmo, algo que você queira compartilhar com as pessoas? Eu acho que... falar um pouco sobre, tipo, a minha carreira mesmo, assim, no jiu-jitsu, dar um breve resumo, porque nem todo mundo sabe. Eu acho que eu deveria compartilhar mais, na verdade, né? Eu não falo muito, assim, nas minhas redes sobre a minha história mesmo. Mas, no geral, foi isso, né? Tipo, eu comecei ali, faixa branca, mais pelo MMA, faixa azul já
competia mais em nível internacional, enfim. Uma história que eu acho que foi muito significativa pra mim foi que na faixa roxa eu lutei 3 vezes no Mundial, né? O mesmo campeonato. 3 anos, né? Assim, tipo, o primeiro ano eu fiquei em 3º lugar, tipo, tinha acabado de pegar a faixa roxa, então foi muito significativo pra mim, tipo, o Mundial é o maior campeonato, né? Então, eu acreditava muito em mim, mas eu não tinha dimensão de onde eu podia chegar, tipo, sendo bem sincera, assim. Aí, lutei meu primeiro Mundial, fiquei em 3º lugar, tipo... Falei, caraca, quero fazer isso aqui de novo, tipo assim, ano que vem eu quero ganhar. Aí, fui no ano seguinte, né, já no meu 2º ano de roxa, perdi de cara, tipo, a primeira luta, assim. Aí, cara, fiquei muito frustrada, né, até comentei sobre isso já, tipo, fiquei muito chateada, assim... E aí, na minha cabeça, eu falei, cara, não sei se eu vou continuar de roxa, se eu vou ganhar marrom, tipo, não sei o que vai ser, né, assim. Aí, beleza. Tive a minha lesão, tive que parar, fazer reabilitação, enfim, demorei pra voltar um pouco. E aí, quando eu voltei, meu 3º campeonato foi o Mundial, né, então, tipo assim, foi um campeonato voltando de lesão, querendo ou não. E meu 3º campeonato naquela faixa, então... Por mais que, assim, eu não me cobrasse tanto nesse sentido, eu já tinha aquele sentimento de que era o meu último de roxa. Eu falei, cara, não vou lutar 4 mundiais de faixa roxa. Então, esse aqui é o meu último, assim. O próximo vai ser de marrom, independente do resultado que eu tenho aqui. E aí, cara, foi no 3º mundial que eu ganhei, assim, tipo... tinha perdido o brasileiro na final, fui vice-campeã, tipo... Fui finalizada, assim, na final, fiquei muito mal, tipo, senti meu joelho, foi um processo muito difícil, assim, esse 1 mês entre o brasileiro e o mundial, mas fui, tipo, fiz o que tava ao meu alcance, assim, eu lembro que eu sentia muito o joelho, tipo, fazia gelo todo dia, não conseguia nem treinar direito, foi um mês, assim, muito difícil, mas que eu acreditei muito, né, tipo assim, trabalhei muito a mente, com a psicóloga, enfim, todos os profissionais me ajudaram muito, e aí cheguei lá e ganhei, tipo assim, 5 lutas muito difíceis, tipo, nunca fiz tantas lutas difíceis no mesmo dia. Cara, eu falei, não é possível, desde a primeira até a última, só uma menina dura, tipo... Falei, cara, mas ganhei, assim, e, tipo, aquilo ali me mostrou que não existe uma receita de bolo, né? Tipo assim, não existe um caminho que é certo, não existe, tipo, cara, vai ser dessa forma, vai ser como tiver que ser. Tipo assim, poxa... Quem diria que depois de operar o joelho, depois de ficar quase 1 ano sem lutar, eu ia voltar e ia ser campeão mundial, sabe? Tipo assim, no meu 3º campeonato. Pra ser bem sincero, eu acho que ninguém acreditava, mas, tipo, eu acreditei. E eu acho que isso foi o mais importante. Tipo assim, não me cobrei porque eu não tava nas condições de ganhar. Tipo assim, sendo bem sincera, tipo, como atleta, como uma pessoa que sabe da realidade. Tipo, é muito difícil você voltar de uma cirurgia e você ganhar um mundial. Tipo, já é difícil normalmente. Nessas circunstâncias, então... Mas eu fui lá e fiz. Então, aquilo ali me mostrou que, cara, você tem que acreditar, entendeu? Tipo assim, você tem que fazer por onde. Às vezes, as circunstâncias não vão ser as melhores. Eu não treinava, assim, entre o brasileiro e o mundial. Eu só fazia posição específica, que eu não conseguia, de tanta dor que eu sentia, assim, sabe? Então, tava tudo meio que dizendo que não ia dar certo, mas deu certo. Deu. Exatamente. Então, aquilo ali me ensinou muita coisa, sabe? Assim, tanto no lado de atleta, que essa superação, né? Que, tipo, cara, a gente tem que se superar e às vezes vai ser uma superação que ninguém vai saber. Tipo assim, ninguém sabe isso que eu passei, assim, sabe? O pessoal só vê ali o que eu ganhei. Só vê a foto ali com a medalha, mas não sabe o caminho por trás, ninguém sabe, né? o que eu passei ali, principalmente no mês anterior, cara. Era remédio, era, tipo, gelo. Eu lembro que a minha fisioterapeuta me deu uma maquinazinha de fazer em casa, porque eu, tipo assim, não conseguia ficar treinando e não sentindo dor. Então, a gente fazia coisa em casa, assim, tipo um raio-xzinho. Aí, fazia gelo 5 vezes por dia. Cara, foi assim, foi uma loucura. Eu lembro que até, assim, a gente... Tipo, a minha irmã falava, Carol, não luta, você tá machucada ainda, não sei o que, não, você vai se machucar mais. Cara, pensa na sua carreira, não sei o que. A minha mãe ficava super apreensiva, sabe? Tipo assim... Chegou a chorar junto comigo, falou, filha, eu quero te ver feliz e tal, mas você tem que pensar na sua saúde. Falei, não, mãe, eu vou. Tipo assim, cara, que seja o último, mas eu vou, sabe? Você precisava... Exatamente, eu precisava... Era uma... Ali, a tua intuição tava te levando pro caminho certo. Exatamente. A Flávia, né, minha psicóloga, sempre fala isso. Ela fala, cara, ali foi a sua intuição. Acho que foi muita fé também. Tipo, eu acreditei muito ali, sem duvidar, sabe? Sem duvidar que ia dar certo. Então, foi algo que...
tipo assim, demandou que eu ficasse muito sozinha. Tipo, eu passava muito tempo sozinha, porque pra ninguém aquilo ali fazia sentido, mas fazia pra mim. Então, tipo, eu falava, cara, eu não quero escutar ninguém, só quero me escutar. Tipo, fiquei... acho que foi a época que eu fiquei mais, assim, egoísta num bom sentido, sabe? Tipo, Sim. de realmente priorizar ali o que eu queria. E não me arrependo, acho que faria 1000 vezes de novo, se fosse preciso. Mas por isso que eu quis falar sobre isso, né? Porque eu acho que me ensinou muito sobre você acreditar. Tipo, acreditar sem duvidar. E você tem que estar num nível, assim, de... mental mesmo, tipo, muito, muito bom pra isso acontecer, sabe? E aí comecei a trazer isso mais pra vida pessoal também. Falei, cara, eu tenho que pegar isso que eu fiz aqui no jiu-jitsu. Foi um título muito grande, realmente, tipo, abriu muitas portas pra mim. Mas eu tenho que trazer isso pra minha vida, tipo, num geral, sabe? Você teve um amadurecimento em tanto, né? Exatamente. Então, isso foi realmente uma dificuldade que eu transformei em algo positivo, assim. Agora é fácil falar porque eu já passei por isso, mas na época, assim, foi bem difícil, sabe? Então, muitas pessoas, assim, perguntam, tipo, cara, como é que foi e tal. E realmente acho que só vivendo ali pra saber, sabe? Esse processo, assim, no sentido de como é que foi, né? Como é que eu superei, enfim. Mas foi muito importante, assim, pra mim, tanto pessoalmente quanto na minha carreira de atleta. E foi isso, né? Assim, eu sempre tento trazer essa experiência pra motivar, né, as pessoas que às vezes estão passando por isso ou que vão passar. E entender que a caminhada é diferente, né, pra todos. Tipo, não tem uma sequência, né, certa. Tipo assim, a galera acha, não, eu vou ganhar o PAN brasileiro e só depois que vai vir o Mundial. Eu tenho que ganhar primeiro os outros campeonatos. Mas não é assim, tipo, nem vai ser, né? Pra algumas pessoas tem gente que ganha tudo, tem gente que não ganha. Eu fui ganhar meu primeiro título grande, assim mesmo, no Mundial. Já tinha medalhado em brasileiro, enfim, mas o meu maior título foi ali, o Mundial, e foi a primeira vez, sabe? Tipo, Caraca, e foi a prova de fogo, né? Foi a prova de vim fogo. de uma lesão, uma faixa nova. Exatamente. Realmente você se superou em todos os quesitos, né? Exatamente. Aí fechei, né, ganhando a marrom no pódio, então foi bem legal, assim. Caraca. E você hoje, estando na marrom, o que você diria para aquela menina de 14 anos quando começou a encontrar um esporte no meio da luta? Caraca, eu acho que O olhinho até brilhou. Até brilhou, porque esses dias, assim, eu fiquei bem reflexiva lembrando do início, né? Falar, cara, eu não tinha dimensão que poderia chegar, assim, tipo, nessa magnitude, né? Tipo, acho que óbvio que eu tenho muitas coisas ainda pra conquistar, mas olhar pra trás e ver, tipo, quantas coisas mudaram, quantas oportunidades apareceram, o quanto eu me desenvolvi em outras áreas da vida, né, também, tipo, escolhi uma profissão que tem tudo a ver com isso, né? Tipo, me formei na faculdade. Então, tipo, muitas coisas aconteceram na minha vida por causa da luta. Tipo, pessoas que eu conheci, tipo, cara, os meus maiores amigos, assim, hoje em dia, tudo eu conheci no jiu-jitsu, na luta. Então, eu acho que fez total diferença, assim, na minha vida. Eu nem... Às vezes me perguntam, se você não fosse atleta, o que você seria? Eu falo, cara, não sei. Sendo bem sincera, não sei. Então, eu acho que fez total diferença, assim. E eu penso muito também em, tipo, cara, sou muito grata por ter tido a minha família, assim, me apoiando, né, desde o início. Tipo, hoje em dia, muito mais. Tipo, porra, minha mãe, qualquer pessoa que ela conhece, ela pega o telefone e mostra, minha filha é campeã mundial de jiu-jitsu. Tipo, ela pega o vídeo da luta e mostra pra todo mundo. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Todo lugar que a gente vai, ela fala. Meu pai, tipo, todo mundo, assim. Hoje em dia, obviamente, eles já entendem muito mais, já veem quais são as possibilidades que o jiu-jitsu realmente me dá, né? Tipo, uma profissionalização muito maior, diferente de quando eu tinha, sei lá, 14 anos, que, pô, eles tinham que pagar campeonato, tipo, essas coisas assim. Hoje, obviamente, é diferente. Mas é muito importante ter esse apoio, sabe? Tipo, e se cercar de pessoas que te ajudem, né, a conquistar os seus objetivos. Eu acho que isso é muito importante também. Eu passei por equipes diferentes, tipo, tive diferentes professores, mas todo mundo que passou pela minha caminhada me ajudou a chegar aqui, sabe? De certa forma, tipo, minhas parceiras de treino, meus parceiros, enfim. Todo mundo foi muito importante pra chegar, né? Tipo assim, Sim. até aqui, com certeza. Qual é o nome da sua mãe?
Maria Laura. Maria, um beijo pra senhora. Eu sei que vai chegar o momento em que você vai estar passando na rua assim, alguém vai pegar o telefone e vai falar, não é tua filha? Exatamente. Não, ela já tava aqui, eu quero ver o podcast. Eu falei, calma, mãe. Um beijo aí pra mamãe, uma das maiores incentivadoras suas, Com né? certeza. Cara, é tão gostoso ter esse apoio, né? Nossa, eu fico me muito perguntando, importante. tipo assim, a minha mãe teve uma vez que eu levei ela numa graduação de Muay Thai. Aham. Ela saiu de lá apavorada. Apavorada, né? Tipo assim, tava eu e meu irmão, né? Porque eu não... Falei, não, eu vou e ele vai também. O que eu fizer, ele vai fazer. Sim. E, tipo, é isso. E aí minha mãe ficou... Eu fazendo lá as técnicas que tinha que fazer na hora da graduação. E eu só olhava assim, de rabo de olho, e minha mãe tava com a cara desse tamanho. Não, o Muay Thai eu acho que dá uma... A minha mãe tinha medo do Muay Thai. ela fala todo dia, ainda bem que vocês pararam de lutar Muay Thai e MMA. Porque o Jiu-Jitsu... Cara, é uma luta, querendo... Pô, não tem soco, não tem eu acho cara que sangrando. Eu acho que o que assusta é o soco na cara, né? Porque se você for em um lugar que realmente te passe tudo certinho, que te dê o caminho certo, você vai ver que existem formas de proteções da mesma forma que tem no jiu-jitsu, né? Porque no jiu-jitsu, imagina, tu não dá tempo de bater, o cara sem noção foi lá e puxou. O jiu-jitsu tem muita lesão, mas, tipo assim, nesse sentido, né? Tipo, luxação, aí rompe ligamento, essas coisas. Coisas leves. O Muay Thai assusta mais porque às vezes é um sangue, tipo, é uma... Eu lembro uma vez treinando, assim, eu abri o supercílio. Aí eu cheguei lá, minha mãe é médica, né? Eu cheguei, assim, meu Deus. No hospital, falei, mãe... Aí a amiga dela que costurou, assim, o meu supercílio. Aí, cara, ela ficava meio assustada com isso, sabe? Com essas questões de, tipo... Pô, a cara ficava roxa, tipo, mas... É que assusta, né, mesmo assim. É porque é no rosto, né? Exatamente. Tudo que vem pro rosto dá Exatamente. Aí... Mas ela assistia, assim, ficava muito nervosa, cara, no Muay Thai, mas ela ia. Tipo, primeira graduação também que eu fiz no Muay Thai, eu tenho uma foto, assim, até hoje, minha mãe foi. No Jiu-Jitsu ela vê menos porque a gente viaja muito, né? Então é mais difícil de acompanhar, ir pra né? assistir. Mas ela sempre vê, assim, no YouTube, essas coisas assim. Tá sempre acompanhando. Meu pai também foi agora na última competição que eu fiz. Então, é importante, sabe? Eu acho que a família é a base de tudo, né? Assim, quando a gente tem uma família que é, tipo, próspera, assim, né? Que se dá bem. É muito importante. E são pessoas que, tipo assim, respeitam as minhas escolhas, sabe? Eu acho que, de maneira geral, tanto da luta quanto da educação física, de tudo, assim... hoje em dia eu já consigo conversar até sobre as decisões, tipo, da minha carreira, assim, com a minha mãe e tal. Minha mãe entende, tipo, pô, vou treinar em outra academia, vou fazer, sei lá, um camp lá fora e tal. A minha mãe já entende, já tem essa visão, assim, sabe? O que antigamente nem tinha como, assim. Pô, muito importante. A sua família tá de parabéns aí por sempre te incentivar, né? Uhum. E sempre tem uma coisa dos pais, às vezes, querer algo pra gente, né? E não deixar a gente... traçar os nossos caminhos, né? Então, você ter a leveza de optar pelos teus caminhos, isso é muito importante. Eu acho que tira um pouco o peso, né? Porque isso é sempre algo que eu converso muito com a Flávia. Cara, eu luto, faço jiu-jitsu porque é uma escolha minha. Tipo assim, ninguém fala pra mim assim, você tem que lutar esse campeonato. Óbvio, eu tenho os meus compromissos no sentido de, pô, com os patrocinadores, com a equipe um pouco, enfim. Mas... os campeonatos que eu luto, quem escolhe sou eu. Tipo assim, eu vou lá e vou lutar porque eu quero lutar, porque eu tô me sentindo bem. Então, isso é algo que tira um pouco a pressão, sabe? Porque o jiu-jitsu, por exemplo, com as crianças, tá crescendo muito. E às vezes a gente vê que, às vezes, é o pai que quer que a criança lute, entendeu? Não é a criança, aquilo não parte dela. Então, isso, querendo ou não, gera uma cobrança. Sim. Né? Porque... tem que saber respeitar a individualidade, Exatamente. né? Exatamente. Quando isso desperta da pessoa em si, é muito mais leve, né? Muito mais... Não que não tenha, né? Quando a gente chega no alto nível, é impossível não ter cobrança. Tipo assim, você luta por resultado, né? Atleta é isso, assim. O esporte de alto rendimento é isso. Mas quando aquilo ali é uma escolha sua, tipo assim, se torna muito mais prazeroso, né? Assim. Com certeza. Vamos falar dos nossos parceiros, que são importantes. São muito importantes. Sim. Começar a falar da nossa queridinha aqui, Farmácia Imperial, sempre apoiando outras mulheres, né? Fundada por uma mulher. A Farmácia Imperial está na Tijuca há 14 anos, né?
tenho nem o que falar. Os brindes que mandam aqui para vocês é sensacional. Tô animada já. A Penafor e Oliveira, escritório de advocacia com 24 anos de atuação aqui no Rio de Janeiro, fundada também por uma grande mulher, e entrou como parceria outra mulher, né? A Simone e a Cris. A PCS, né? Que são serviços imigratórios, e são 2 escritórios de advocacia, com a Simone Penafor. Então, os atletas aí que estão indo para os Estados Unidos pode ter uma consultoria com ela, principalmente vocês, convidadas. A Olab, né, é a sua parceira perfeita para o seu negócio, principalmente aí os donos de academia. Eu visto os meus alunos com parceria com a Olab, mostrando minha marca. Então, são pessoas de confiança e que também sempre tá mandando aí brindes para a gente. Da Dafits, comidas saudáveis, com receitas de família. Vamos provar que comer bem tá aí, que é o grande segredo, né? Sim, sim. Cara, muito bom. Academia Kyoto Brasília Jiu-Jitsu, onde eu trabalho, uma das minhas apoiadoras. Temos turmas femininas lá. É uma das pioneiras aí na Tijuca, né? Com 58 anos. Caraca, do tio Chico. Tijuca Raiz. Tijuca Raiz. A Nutrição Interativa com a Ludmila Andrade. Atende aqui no Rio de Janeiro, atende em São Paulo. Grande referência também. Brubru, agência de marketing digital e social media, que tem grandes mulheres atrás dessa marca, que é a Bruna Venturotti e a Tatiana Fernandes, que é a responsável aí pelo visual do canal, né? Maravilhoso. Pela logo, por todo esse mimo, né? Larica Doceria, ai, meu pai amado. Tentação, hein? Tentação. Fundada por mãe e filha, é o cantinho doce que transforma simples momentos em momentos especiais. Varanda Beira-Mar, a varanda perfeita para um fim de semana em Arraial do Cabo. Conheço e olha... Vale a pena, hein? Vale super a pena. Depois eu mostro para vocês. Show. E Rani Luca. A braba. Dou aulas há 8 anos ali na Tijuca também, na Academia Kyoto. Quero ir lá fazer um treino. Bora. Tirar a poeira das luvas, que as minhas estão guardadas lá. Eu tô guardando a minha aqui também, mas já estou levando. E agora chegou aquele momento especial, né, que só é possível porque os nossos parceiros, os nossos apoiadores nos ajudam, né? Sim. Então, já pegou lá? Surpresa. Não, leva a caixinha pra ser uma surpresa. Surpresa de uma vez só. Você aceita uma água, mais alguma coisa? Não, tô de boa. Cafezinho e água foram de boa. Eu sou viciada em café, cara. Não, se deixar é o dia inteiro. Tomo muito também. Muito viciada. Eu tô tentando parar porque eu tenho insônia. Só a farmácia Imperial mesmo pra me ajudar a dormir. Ficar... Soninho de princesa. Que é difícil a menina parar. Tá chegando o momento. Deixa eu até tirar isso aqui. Pra eu poder ver, gente. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Recebidos do podcast. Gente! Peraí que eu vou mostrar, né? Pra cá. Cara, te falar, nem eu ganhei isso. Vamos lá. Por partes. Ai, que linda! Gente, tem meu nome aqui. Vai ser o cafezinho todos os dias antes do treino. Amei, eu adoro caneca. Eu coleciono, inclusive. Cara, eu também. Eu sou viciada. Acertaram. A gente foi arrumar algumas coisas lá em casa e a Tati falou, essa caneca vai onde? Eu, essa é aqui. E essa? Eu, aqui do lado. E essa? Aqui do outro. Mas não tem espaço pra todas. Gente, Páscoa antecipada tá garantida já. Ainda dá tempo de encomendar seu ovo de Páscoa, cara, hein? Eu amo chocolate. Obrigada, Larica Doceria. Com certeza eu vou comer. Bem rápido, inclusive. Depois você dá um feedback lá. Com certeza. O que você achou? Arrasou. Farmácia Imperial. Nossa queridinha aí, sempre com a gente. Pô, a Farmácia Imperial tá comigo desde que eu a conheci. Ela patrocina a Tayane Porfilho. Ai, é ali na Tijuca? É, na Tijuca. Sei onde é. Talvez eu não consiga ver isso, não. Vamos ver, gente. Eu sou meio braba. Eu rasgo logo o negócio. Tô tentando aqui ver se dá pra... No seu tempo. Acho
Acho que agora foi. Viu? Ela é paciente, porque ela tá ali Paciente, atenção. na disciplina. Ih, não, agora tem um outro nozinho. Vou pedir uma ajuda, enquanto isso vai... Deixa eu ver aqui. Acho que tem uns mimos aí ainda. Ai, isso aqui útil pra qualquer jiu-jiteira, tá? Tem que ter no carro, na mochila. Ai, os adesivos, tá lindo. Ai, abriu. Obrigada. Chegou. Muito obrigada. Ai, que fofo. Não se esqueça de registrar esse momento. Ai, gente, eu amo isso aqui. Eu estou com um, inclusive, eu amo. Sério. Cara, Amei. depois que você passar esse daí, Vou aposentar o que eu tô usando. vai se tornar o seu queridinho. O meu tá Eu por amo, ali. gente. Sempre Sério. tá no meu Muito bolso. Não, tá no meu obrigada. bolso não, eu te dei. Queria agradecer os parceiros pelos mimos. Amei. Agradecer a Rani pelo convite. Porque foi Imagina. meu primeiro podcast, tô muito feliz. Ah, foi teu primeiro? Meu primeiro Caraca. podcast. Espero que vocês gostem. Cara, quando eu chamei a Camila pra estrear, na mesma hora eu falei assim, cara... E eu fiquei um tempão pra lembrar o teu nome. Eu falei, cara, mas são duas irmãs, eu tenho que lembrar. Tem que lembrar o nome. E aí ficou... Mas eu acho que o Instagram, ele me ajudou. Mostrou Porque- lá no engajamento. Não sei o que aconteceu, que você apareceu no meu feed, porque a gente se segue e tal. Aí eu falei, caraca, é ela! Não, isso que eu não confundo eu com a minha irmã. Tipo assim, às vezes a gente, sei lá, vai dar uma aula assim, aí marcam eu achando que é a minha irmã, sabe? Eu falo, cara, é parecido, mas nem tanto assim, sabe? E sua irmã, ela é maior que A você, minha irmã né? é maior e agora ela tá com o cabelo escuro, então dá pra dar uma diferenciada, sabe? Então já deu uma quebrada Já, aí, né? quando as duas eram loiras, que era tenso, assim. Caraca. Barabeiras demais. Sim. Bom, agradecer a sua presença, de ter Obrigada vindo a aqui, vocês. compartilhar a tua história com outras Sim, pessoas, sim. né? Acho que isso é muito importante. Eu criei o podcast feminino porque dar voz para outra mulher é muito importante. Muito. Dar esse espaço, é o que eu falei para você. Os meninos já têm espaço demais. Exatamente. Chegou a nossa hora de brilhar, né? E fazer história. Com certeza. Então, trilhar esse caminho ao lado de outras mulheres, para mim, não tem preço. Com certeza, isso é um legado que eu quero deixar. Não, é uma super oportunidade, né, assim, pra gente. E pro mundo conhecer Pro mais mundo mulheres, conhecer. né? Cara, tipo... isso que eu fico, tipo, eu tive um feeling, né, pra criar o podcast, e na mesma hora eu comecei a pesquisar, e fiquei vidrada pesquisando vários podcasts e tal. Cara, tem vários podcasts iradíssimos, mas só tem homem. Exatamente. Aí quando convida é uma ou outra. Tem até vários, assim, de lutas. Cara, eu só Tem assisti vários de luta, mas... podcast de menina que foi da Luísa Monteiro, num podcast, assim, de luta, mas nunca vi, assim, outro que vá só uma mulher, assim. Acho que a Kira tem um, mas fora isso, cara, ninguém, assim. Mas é pra falar do geral, né? Sim, Tipo, não é algo só não pra é mulheres. exato. Então eu senti essa necessidade. Eu sempre sou da luta que a gente tem que ter espaço no meio, seja da luta ou em qualquer outro lugar, né? Uhum. A gente tem que ter o nosso espaço. Eu só lamento da gente ter que lutar tanto É muita luta. para chegar aqui, né? Mas eu espero que a gente consiga atingir outros patamares. Com certeza. E que através do pod, os grandes eventos criem lutas, né, principais com mulheres. Com certeza, eu acho que é uma ferramenta muito importante pra gente mostrar o nosso trabalho e realmente foi como eu falei, para as pessoas conhecerem a nossa história, né? A Exato. gente falou da Camila, poxa, muita gente não conhece, então até assim a mim um pouco também, eu acho que nunca falei assim muito sobre, então querendo ou não é uma ferramenta excelente assim para o mundo poder conhecer a gente melhor, né? Tipo, para ver Com aquela certeza. pessoa ali, além do que a gente mostra, do que as pessoas veem nos campeonatos, né? Cara, e te falar, tem muita mulher braba Muita! que o mundo não conhece. E essas mulheres precisam ser vistas. Exatamente. Em várias esferas, né? Atletas, professoras, Sim. profissionais que trabalham, né, com a luta. Então, assim, é um universo que a gente tem aí de mulheres sinistras, né? Que precisam ser mostradas. Com E certeza. com certeza a gente vai mostrando aos pouquinhos. Vamos, com certeza. Ai.
Muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito Espero que você Já tenha quero ver se tudo. sentido à vontade aqui. Com certeza. Que com seja certeza. um lugar que você sinta confiança em falar, né? Com certeza. Porque isso é muito importante também. É isso. Estamos finalizando mais um episódio, o segundo episódio do Podcast no Tatame. E é isso. Os!